Santos acertando com William Bigode, Fluminense elevou a proposta por Luiz Henrique, Hugo Lloris indo lá pra MLS, De Gea voltando à Premier League, vou te falar sobre Douglas Luiz na pauta do Barcelona, vou te contar tudo isso e muito mais nessa edição do Mercado da Bola que está pegando fogo, é negociação, contratação todo dia, esse mercado tá top demais. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, e eu já quero te pedir aquela moralzinha bem rápida, deixa o like porque fortalece muito aqui o canal e também se inscreve, tá? Tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos e agora, sem mais enrolações, solta a intro! Pra começar, bora aí de algumas notícias rápidas. O Santos chegou num acordo para contratar o atacante Guilherme, pelo menos é o que informou o portal GE. O jogador terá 60% dos seus direitos comprados junto ao Grêmio por 4,8 milhões de reais. E lá no novo clube ele vai assinar um contrato até dezembro de 2026. Agora quem já foi anunciado pelo time da Vila Belmiro é o atacante William Bigode. Ele chega inicialmente por empréstimo de apenas uma temporada, vindo do Fluminense. William se torna agora a quinta contratação confirmada pelo Peixe. O portal GE informou que o Fluminense subiu a oferta por Luiz Henrique e agora oferece 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador até dezembro do ano que vem. O valor da opção de compra também teria aumentado e agora os cariocas esperam uma resposta. Galera, que bizarro tudo isso com o Luiz Henrique, né? Há um tempo atrás ele tava detonando, sendo aí um dos destaques da equipe, o Real Betis estava feliz da vida com ele e agora os caras estão desesperados para negociá-lo e aí liberar uma vaga de não europeu para eles contratarem outro reforço. Inclusive, de acordo com o portal GE, né, a cláusula rescisória dele é de 100 milhões de euros e o Real Betis aceita negociá-lo por 12 a 15 milhões. Olha só como abaixou o valor, né? A preferência do Betis é negociá-lo em definitivo, porém, se não conseguir, né, realmente deve acabar liberando ele por empréstimo, porque o Betis não quer ficar mais com o Luiz Henrique, quer negociá-lo nessa próxima janela. O Fortaleza anunciou o retorno do atacante Moisés, que estava lá no Cruz Azul. O Leão do PC comprou 100% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de dólares, e lá o seu contrato vai até dezembro de 2027, com opção de renovar por mais um ano. Jailson, que deixou o Palmeiras após o fim do Brasileirão, já está de time novo, pois foi anunciado oficialmente como novo reforço do Celta de Vigo. Essa será a segunda vez que ele será treinado pelo técnico Rafa Benítez, pois ambos já trabalharam juntos no Dalian Pro. Maurício do Internacional segue em alta no mercado da bola e agora o Bahia é mais um que entrou na briga por ele. Inclusive, a ESPN informou que o Grupo City já fez uma oferta de 12 milhões de euros, ou quase 65 milhões de reais, por 100% dos seus direitos econômicos. Lembrando que o Colorado é dono de 60% e o restante é dividido entre Cruzeiro e Desportivo Brasil. Maurício também é alvo do Corinthians e Palmeiras, porém seu empresário André Curi falou em entrevista à Rádio Gaúcha que o jogador deve ficar lá no Beira-Rio. A tendência é de seguir no elenco do Internacional em 2024. O Maurício está feliz no Internacional, não existe a pressa para sair, ele quer ganhar títulos no clube. O André Curi também falou aí que o Maurício tem um sonho em atuar lá no futebol europeu, né? Porém, vale a pena lembrar que por enquanto os interessados nele são aqui do nosso país, Corinthians, Palmeiras, Bahia, e vamos ver no final como é que vai acabar essa história, se realmente ele vai continuar no Internacional ou se vai trocar de clubes para 2024. E se você estava sonhando com Carlo Ancelotti na seleção brasileira, pode ir tirando seu cavalinho da chuva. Hoje o Real Madrid anunciou oficialmente a sua renovação de contrato até o dia 30 de junho de 2026. Ou seja, Ancelotti vai continuar no Real. Meus amigos, ele confirmou tudo aquilo que ele já vinha falando nas últimas entrevistas, né? Sempre quando era questionado sobre alguma coisa aí do seu futuro, ele falava: a prioridade é continuar no Real Madrid, eu quero
ficar aqui. Ontem o jornal AS já tinha colocado em sua capa que o Ancelotti ia renovar e agora o Real confirmou tudo isso, né? E quem diria, né, até alguém surpreso com a decisão dele, o Ancelotti ia deixar um dos maiores clubes do mundo pra treinar a seleção brasileira, que hoje em dia tá totalmente perdida. A CBF não tem nem presidente, meus amigos. Então, imagina só ele largar o Real, onde é muito querido por todo mundo, pelos jogadores, conquista muita coisa, como eu falei, né, um dos maiores clubes do mundo, pra pegar a seleção brasileira que está em frangalhos, né? Inclusive, a CBF também está totalmente perdida. Então aconteceu o que todo mundo já imaginava, ele renovou o contrato com o Real Madrid, contrariando aquilo que o Edinaldo Rodrigues tinha falado, né? Que já tinha um acordo para que o Ancelotti assumisse a seleção na Copa América do ano que vem. O Edinaldo, que inclusive agora está afastado, sempre confirmou que tinha um acordo com o Carlo Ancelotti. E o jornal AS, também na matéria de ontem, falou que esse acordo nunca existiu. E o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: quem será que vai assumir a seleção brasileira agora, hein? Você tem algum bom candidato? José Mourinho, que já falou sobre isso. Talvez aí o Fernando Diniz vai continuar. Qual que é a tua opinião? Quem que vai assumir a nossa seleção? Fala é! Hugo Lloris está prestes a deixar oficialmente o futebol europeu e vai se aventurar na MLS, pelo menos é o que informou o Fabrício Romano e também vários outros meios de imprensa. O clube interessado na contratação é o Los Angeles FC e as conversas entre as partes têm avançado muito nesses últimos dias. Assim, Lloris deve deixar o Tottenham em janeiro, após 11 anos defendendo o time inglês. Lloris tem contrato lá até junho do ano que vem, mas tem treinado separado do elenco e não foi relacionado em nenhum único jogo da temporada pelo técnico Postecoglou. Tottenham já o liberou para buscar um novo clube desde o meio do ano e agora em janeiro ele deve finalmente partir rumo aos Estados Unidos. A imprensa espanhola informou que o Barcelona vai com tudo agora em janeiro para contratar o capitão do Girona, Alex Garcia. Para quem não se lembra, em entrevista ao Movistar nas últimas semanas, o meio-campista se ofereceu ao Barça, falando que deseja sim vestir a camisa do clube catalão e os acompanha de perto desde que ele era criança. Garcia possui uma cláusula rescisória avaliada em 20 milhões de euros, porém o Barcelona não pretende oferecer tudo isso em dinheiro e quer incluir um jogador nesse acordo, que poderia ser Pablo Torre, que inclusive está lá emprestado no Girona, ou então Oriol Romeu. Alex Garcia, de 26 anos, soma 3 gols e 4 assistências em 18 partidas pelo Girona nessa atual temporada. Meus amigos, então assim como já fez João Félix aí no meio do ano, né? Agora o Alex Garcia expressou oficialmente que seu desejo é jogar no Barcelona e a equipe catalã quer avançar pela sua contratação em janeiro. E o que eu quero perguntar é o seguinte: o Girona hoje em dia divide a liderança da La Liga junto com o Real Madrid. Os caras aí são sensação no futebol aí europeu, né? Porque muita gente não imaginava o Girona lá no topo da tabela após meia temporada, e o Alex Garcia é um dos maiores jogadores da equipe nesse momento, inclusive é o capitão. Então, se ele sair bem no meio da temporada, vai ser um baita baque para a equipe do Girona, principalmente porque reforçaria também um rival. Se você fosse o Alex Garcia, você deixaria o Girona agora no meio do ano rumo ao Barcelona, que é o teu sonho, ou você pediria para ficar no Girona pelo menos até o fim da temporada e aí depois se mudaria para o Barça? Fala aí. O jornal Telegraph informou que De Gea está disposto a aceitar um acordo com o Newcastle, nem que seja por apenas 6 meses. Os Magpies precisam contratar um novo goleiro por conta da lesão de Nick Pope. Inclusive, a lenda do clube, Alan Shearer, encorajou o Newcastle a contratar De Gea ao falar o seguinte: sim, eu contrataria, acho que o Newcastle precisa de um goleiro e De Gea está lá. Eu sei que o salário seria enorme, mas eles não teriam que pagar uma taxa de transferência por ele. A publicação também fala que o De Gea aceita abaixar os seus vencimentos, né, o seu salário, para poder acertar com o Newcastle e voltar a jogar na Premier League. Porém, vale a pena lembrar que até esse momento não tem proposta oficial, tá? É apenas um interesse, e agora também o Alan Shearer tentando fazer uma forcinha, encorajar o Newcastle a contratar o De Gea. Sinceramente, eu acho que ia ser uma bela contratação. Eles precisam de um nome bom pro lugar do Nick Pope, principalmente também porque o Newcastle vem caindo na tabela da Premier League, né? Vem fazendo uma temporada abaixo do que foi a última. Então acho que a contratação do De Gea seria pontual e muito boa.
Mikel Arteta já expressou a sua admiração por Douglas Luiz e também seu desejo em contar com o jogador no Arsenal. Inclusive, ele é um dos grandes alvos do clube para 2024. Porém, agora os Gunners ganharam a concorrência do Barcelona. O jornal Sport informou que o diretor Deco gosta muito do futebol do brasileiro e quer trazê-lo para os catalães ao fim da temporada, acreditando que, enfim, ele será o substituto ideal para Sérgio Busquets, que deixou o clube no meio do ano rumo à MLS. Hoje em dia, Douglas Luiz está avaliado em 60 milhões de euros pelo site Transfermarkt, e nessa atual temporada ele soma 6 gols e 5 assistências em 27 partidas. O Douglas Luiz é um dos destaques aí do Aston Villa, que ainda está no topo da tabela, brigando pelas primeiras posições, e obviamente a equipe não quer perdê-lo bem no meio de uma temporada agora em janeiro, né? O Arsenal queria trazê-lo já nesse próximo mês, mas o Aston Villa falou que não vai negociar de jeito nenhum. Então, pro fim da temporada, teríamos Barça e Arsenal interessados aí no Douglas Luiz, e aí sim vai ser difícil do Aston Villa mantê-lo na equipe, tá? Na tua opinião, entre esses dois times, Arsenal e Barcelona, você acha aí que o Douglas Luiz se encaixaria melhor em qual deles? Na minha opinião, eu acho que lá no Arsenal, principalmente porque ele já conhece muito bem a Premier League, tá muito bem adaptado, e eu acho que ele cresceria demais sob o comando do Mikel Arteta, tá? Quero saber a sua opinião, comenta aí. Tamo junto, esse foi mais o Mercado da Bola, valeu e falou! It's gonna be a long night.